Ah, porque ele queria provar que o oráculo estava errado. pois é. E descobriu que tava certo. Exato. É bem interessante isso, porque assim, Sócrates queria provar que o conhecimento de si que ele tinha não era superior aos demais. E ao fazer isso, ele acabou comprovando para o mundo que o conhecimento que ele tinha era superior aos demais. Por quê? Por causa da intensidade em querer observar a realidade. Quando a pessoa tem intensidade de querer conhecer a verdade, ela é fiel à sua consciência. E ao ser fiel à sua consciência e ter intensidade na busca da verdade, o que acontece? Ela com pouca ferramenta, ela consegue fazer mais do que uma pessoa com muitas ferramentas. Isso, Ítalo, nós experimentamos a nossa vida, ao nosso redor, o tempo todo. O tempo todo. Um mecânico de interior que não tem os mesmos meios de ação que um mecânico que está aqui em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, que o cara pode ligar para a Amazon e pegar qualquer ferramenta que ele quiser, ele pode obter mais êxito que esse cara que está aqui nos Estados Unidos por causa da intensidade. Isso vai acontecer no xadrez. Um jovenzinho que está aprendendo xadrez, se ele tiver mais intensidade, ele vai aprender mais do que alguém que teve curso com um enxadrista russo ou coisa do tipo, porque ele tem mais intensidade. Então, isso me faz lembrar a conversa que eu tive com o Dom Manuel Pestana. Eu me lembro muito bem que eu estava concluindo a filosofia em Tapicerica da Serra e eu perguntei assim para Dom Manuel Pestana: qual seminário eu posso ir para aprender de fato filosofia e teologia? A resposta dele, Ítalo: nenhum, porque isso não depende do seminário. Toma Né? distraído. Essa experiência todos nós temos, Ítalo. Todos nós temos. E querendo ou não, existe essa crença de que se eu tiver o professor X e a pessoa Y e o local Z, eu vou aprender mais do que na minha condição atual de sofrimento, de ter que pagar a conta, de ter que ralar, de ter que trabalhar. A pessoa, ela acaba acreditando que as circunstâncias irão determinar o conhecimento dela. Elas podem facilitar, elas podem ajudar, mas elas não determinam. O que determina a profundidade do seu conhecimento é a profundidade da sua intenção. É a determinada determinação de Santa Teresa de Ávila. Se você está determinado a realmente conhecer, ou você quer ter um conhecimento superficial para mostrar para os outros? Você quer pegar. Por exemplo, eu estava vendo um currículo das crianças aqui na Flórida. Tem um. Não sei se você sabe, Ítalo, sabe aquela pizzaria Domino's? Hum, Ela é de um católico e ele criou uma cidade chamada Ave Maria aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. mas, É. E aí, no currículo, as criancinhas do ninth grade leem isso aqui. Ó. A propósito, essa coleção aqui, Ítalo, pode invejar, tá? Eu ganhei do Olavo, Mark Twain. olha aí. Eu ganhei essa aqui do professor. E esse aqui é o livro do Mark Twain, que é Joana Dark. Isso aqui é leitura de criança de ninth grade aqui nos Estados Unidos. Aí eu olho isso, da nona série, vamos dizer assim, né? Aí eu olho isso e falo assim, pô, eu ainda não li, eu tenho que ler. Mas uma criança da nona série aqui nos Estados Unidos, um jovenzinho, já leu isso. E aí eu Olha fico aí. pensando, tá, beleza, eu não tive isso, mas será que esse garoto, quando chegar na minha idade, ele vai ter a mesma profundidade de conhecimento que as pessoas que tiveram mais intensidade em estudar e não tiveram a oportunidade de ler Joana Dark, do Mark Twain? Então é o seguinte, é necessário aprender que você não ficará mais inteligente, você não ficará mais sábio, você não ficará mais consciente da realidade porque você teve aula com o professor XYZ, ou porque você estava num país onde a economia era melhor, ou porque você estava num local onde você trabalhava menos e ganhava mais. Não. Não importa. Senão, gente, não teria nenhum filósofo na Grécia Antiga. Sócrates era um guerreiro. Sócrates não era um menininho que foi criado com a avó e que recebeu tudo de mão beijada. As pessoas às vezes têm essa ideia de que o filósofo
ele é um cara que coça o saco, ganha dinheiro facilmente e vive no campo na maior paz do mundo, né? Aí quando você vai olhar o maior filósofo que o Brasil já teve, ele foi perseguido pelo STF, era execrado pela imprensa, era caluniado, difamado, né? Não conseguia pagar as suas contas quando escreveu os seus melhores livros. De onde você tirou que para você ser sábio, para você ter uma consciência de si e das coisas que você vê, dominar os meios como você comunica o mundo real? De onde as pessoas tiram que dominar a literatura, dominar a maneira como você transmite tudo o que você conhece e ter uma sinceridade de falar o que está vendo, de onde que isso surge de paz, tranquilidade, vida boa? Não existe, né? E isso... Até porque a vida humana, de modo geral, ela não é de paz, tranquilidade e vida boa. Não é, exato. Como é que alguém vai filosofar sobre a vida humana, não conhecer, não vivendo uma vida humana, né? Com as suas misérias, com as suas limitações, com os seus desafios, né? Então, assim, quanto mais a pessoa vive, né? Aí sim é que mais ela tem capacidade, né, de ser, enfim, de alcançar a sabedoria, né? Vou dar um exemplo para você. O pessoal está na corrida eleitoral, tá? O que todos os candidatos de direita não têm e que o Bolsonaro tinha quando ele foi eleito presidente da República? Nada. Ao contrário, eles têm até mais meios de ação. Mas é essa intensidade de estar com o povo, querer ouvir o que o povo fala, o que a dona Maria fala, o que o seu José está falando. Você ter essa honestidade de consciência. Essa intensidade é o que fez, por exemplo, o Bolsonaro tornar-se, por exemplo, presidente do Brasil. E ser o nome mais forte da política entre as pessoas mais conscientes do problema do que está acontecendo no nosso país. E normalmente as pessoas pensam que elas precisam de outros meios de comunicação. Ou elas precisam de mais mecanismos, né? Ou seja, eu vou usar de uma maneira simples. O Bolsonaro conseguiu de bicicleta o que muita gente não consegue de Ferrari. Só que na vida tudo é assim. Na vida tudo é assim. Agora, quando você entende que a bicicletinha não é um empecilho para que você possa alcançar o que você deseja, meu irmão, a hora que você tiver tomado consciência disso, sai de baixo, ninguém te para, não. As circunstâncias da vida vão te esmagar, você vai ver literalmente o apocalipse chegando, entendeu? Você vai perder as coisas, você vai crescer, se amadurecer e vai ultrapassar todos os desafios da vida. Tem um rapaz aqui no comentário, já apagaram o comentário dele, Luca Power Max. O Luca Power Max, você acha, por exemplo, que o Luca Power Max vai conseguir ter uma filha com meningite, encefalite, perseguição do STF e continuar trabalhando e fazendo as coisas como deveria? Não, porque ele é um merda. É por isso que ele disse que eu sou passador de pano. Veja, quando você está de olho em alguém, né, você está ali observando uma pessoa e você não sabe a circunstância em que aquela pessoa está inserida para poder buscar a verdade, você se senta num troninho de análise, né, no conforto do seu lar, e aí você começa a observar as pessoas com a régua que você se analisa. Então, o Power Max ali, ele tem uma régua para ele. Qual que é a régua dele? A régua dele é que para ele ser o cara, para ele ser o fodão, ele tem que falar diferente do que um grupo de pessoas está falando. É uma réguazinha até interessante para ele tentar, talvez, conseguir liberdade de consciência, né? E aí ele repete chavão, provando que ele não tem liberdade de consciência. Ou seja, que ele está escravo a repetir chavões e clichês de outras pessoas que falaram para ele. Agora, vai ele ter de sofrer 1% do que eu sofro para poder continuar falando as coisas que ele realmente acredita? No primeiro minuto, esse Power Max vai estar rodando a calcinha para poder botar aqui, ó. Tira esse sofrimento de mim, né? Vou precisar de rodar a bolsinha, porque eu preciso literalmente dar a minha bunda para sobreviver. É isso que ele vai fazer.
Eu não. O meu aqui, ó, tá guardadinho. Ninguém come. Entendeu? Essa é a Maravilha. diferença. Luke Power. Não, mas é justamente é engraçado como todo mundo que diz que pensa com os próprios miolos é todo mundo igualzinho, né? É tudo cuzão. É tudo cuzão, é tudo mesmo jeito, é mesmo jeito. Né? O Radso, por exemplo, faz isso com o Rafa, pô, já chamei esse cara de amigo já.